Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem está falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia aqui do Educa PE, aqui do Prepara Enem e do Prepara SSA. E olhe, hoje é aula importantíssima, porque vocês sabem que a gente está conversando sobre Enem. Então hoje a gente vai trabalhar com evolução. Agora deixa eu dar só uma dica. Evolução também é assunto do SSA 3, tá? Então você que é terceiranista que está me assistindo agora, o que eu vou falar hoje serve tanto para o Enem como para o SSA 3. Fiquem ligados com isso, tá? E assim, olha, eu preciso que vocês prestem muita atenção em mim hoje, prestem muita atenção no meu quadro, porque, olha, evolução sempre está no Enem. A gente sempre tem uma questão de evolução. Então eu vou falar um ponto hoje que eles usam muito na prova, muito, e eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque se vocês não esquecerem a aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem na prova. Beleza? Então, Léo, bota meu quadro aí, por favor, Léo. Pronto. Como eu disse a vocês, hoje a gente vai falar de evolução. E olha, a gente tem algumas coisas de evolução que eu preciso que vocês não esqueçam para o Enem. E assim, uma das coisas é que dentro de evolução, a gente vai ter uma parte que a gente estuda assim, ó. Eu preciso que vocês tomem cuidado com as famosas evidências. Olha, evidências evolutivas. Evidências evolutivas. Aí você pode dizer assim, mas o que são evidências evolutivas? Léo, traz para mim. As evidências evolutivas, como o nome já está dizendo, são estudos que comprovam que a evolução realmente aconteceu e acontece. Claro que assim, quando a gente trabalha com as evidências, geralmente a gente divide as evidências, olhe, em 3 grupos. A gente vai ter a embriologia e a anatomia comparada, porque comparando seres, comparando estruturas, comparando órgãos, a gente consegue determinar se tem evolução ou não. Cuidado que o estudo dos fósseis também vai servir como evidência evolutiva. E um detalhe, a bioquímica comparada, você comparar estruturas bioquímicas também indica evolução. A gente não pode esquecer. Mas hoje eu vou falar de uma evidência, que geralmente é a evidência mais cobrada que a gente tem nas provas. Ei, eu preciso que vocês não esqueçam dos órgãos homólogos e órgãos análogos, que ficam dentro do grupo da anatomia e da embriologia comparada. Mas Léo vai botar aí. Bota aí, Léo, para mim, por favor, no quadro. Aí a gente vai fazer assim. Eu preciso que vocês não esqueçam, olhe, o que a gente vai trabalhar assim. Órgãos. Nós vamos ter órgãos homólogos. Eu tenho órgãos homólogos, ó. E eu vou ter os órgãos análogos. Nós vamos ter os órgãos análogos. Eu tenho órgãos homólogos e órgãos análogos. Aí você pode dizer assim, Tubarão, mas qual é a diferença? Calma, vamos por parte. Quando a gente trabalha com os órgãos homólogos, eu preciso que vocês não esqueçam que isso aqui a gente também vai chamar, olhe, de divergência. A gente também vai chamar isso aqui de divergência evolutiva. E os órgãos análogos, a gente também vai chamar de convergência. A gente vai chamar de convergência evolutiva. E só um detalhe, tá? Essa convergência evolutiva ou essa divergência evolutiva também pode ser usado como divergência adaptativa e convergência adaptativa, tá? Mas aí você vai dizer assim, tá, Andrei, mas como é que eu vou separar? Escutem. Para vocês não errarem isso, eu vou pedir que vocês sempre levem em consideração 2 coisas. Vocês sempre vão levar em consideração, olhe, a origem dos órgãos que você vai comparar e a função dos órgãos. E órgãos análogos, a mesma coisa, ó. A gente vai ter a origem e eu vou ter a função. Eu vou ter a origem e eu vou ter a função.
Aí você pode dizer assim, tá, mas tu botou isso como? Preste atenção, porque a dica é agora e tu não vai precisar ler mais nada sobre isso. Olha para mim. Quando vocês pegarem isso aqui, a gente vai fazer assim. Lembrem, a origem, escute, se a origem for igual, mas a função for diferente, órgãos homólogos. Agora, se presta atenção em mim, não tira o olho do quadro não, olhe, se a origem for diferente, mas a função for igual, órgãos análogos. Aí tu pode dizer assim, Tubarão, não entendi não. Léo traz para mim que ele vai entender agora. Presta atenção, se liga. Imaginem a seguinte situação. Os ossos do meu braço, veja, os ossos que eu tenho aqui no meu braço são os mesmos ossos que nós encontramos nas patas dianteiras dos cavalos. Então, olhe, os ossos do meu braço são os mesmos ossos das patas dianteiras de um cavalo. Então, se eu estou dizendo que eles são os mesmos, tu concorda comigo, tu concorda comigo que a origem é igual, porque eles são os mesmos. Então, a origem é a mesma. Agora vê, os ossos no meu braço trabalham da mesma forma dos ossos na pata dianteira, nas patas dianteiras de um cavalo? Não, né? Vê, os ossos são iguais, mas a função totalmente diferente. Por que totalmente diferente? Porque eu e um cavalo, nós temos estilos de vida totalmente diferentes. Nós temos adaptações de vida totalmente diferentes. Então, se a origem é igual, mas a função é diferente, porque teve uma adaptação evolutiva diferente, a gente diz que os meus ossos e os ossos da pata dianteira de um cavalo são órgãos homólogos. Ah, mas por que, Tubarão, tu chamou de divergência evolutiva? Divergência. Porque começa igual, porque é a mesma origem. Agora, quando começa a trabalhar, bum, separa. Funções diferentes. Começa igual. Funções diferentes, órgãos homólogos. Então, os meus ossos e os ossos da pata dianteira de um cavalo, são órgãos homólogos. Entendeu? Tranquilo? Aí você pode dizer assim, tá, e os análogos? Aí agora o análogo fica mais fácil, porque o que é um órgão análogo? Ou melhor, o que são órgãos análogos? Órgãos análogos, veja, são aqueles caras que têm origens totalmente diferentes. Mas olha para mim, trabalham para a mesma coisa, monstro. A mesma coisa. Tubarão, dá um exemplo aí, agorinha. Compara as asas de um inseto, asas de um inseto e as asas de uma ave. As asas de uma ave. O que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? As asas de um inseto, elas são formadas basicamente de quitina, que é um polissacarídeo estrutural. As asas de uma ave, você vai ter ossos, ou melhor, ossos pneumáticos, penas e tudo mais. Então, tu concorda comigo que, assim, a asa de um inseto, a sua composição é totalmente diferente das asas de uma ave. E se as composições são totalmente diferentes, as origens são diferentes. Mas aí vem a pergunta principal. Serve para a mesma coisa? Olha para mim, menina. Serve para a mesma coisa? Ô, monstrinho, olha para mim. Serve? Claro, meu filho. As duas asas servem para o voo. O danado do inseto consegue voar. Algumas aves, ou a ave que consegue voar, as suas asas vão ser responsáveis por isso. Porque lembre que nem toda ave voa, tá? Cuidado. Mas assim, se a ave conseguir voar, quem vai fazer isso são suas asas. Asas de origens diferentes, mas trabalham para a mesma coisa, para o voo, órgãos análogos. Então você vai dizer que as asas de um inseto, elas são análogas às asas de uma ave. Origem diferente.
função igual. Aí tu pode dizer assim, ô Tubarão, mas por que tu pediu para botar convergência? Convergência evolutiva ou adaptativa. Vê, por que convergência? Olha para mim. Veja, começam diferentes. Por que começam diferentes? Mostro, porque tem origens diferentes. Ó. Começam diferentes. Mas na hora de trabalhar, trabalham para a mesma coisa. Então, convergem. Ó, convergência. Começa diferente, começou a trabalhar. Bum, iguala. Convergência adaptativa. Convergência evolutiva. Órgãos análogos. Começa diferente, termina igual. Órgãos análogos. Começa igual, termina diferente. Órgãos homólogos. Aí é por isso que os órgãos homólogos são divergência. E por isso que os órgãos análogos são convergência. Tá? E Léo, bota no quadro aí, por favor, para eu dar uma última coisa para eles. Agora sim, cuidado com esses órgãos homólogos, ó. Você ainda pode encontrar assim. Lembrem que os órgãos homólogos nós chamamos de homologia. Isso aqui simplesmente pode ser uma homologia, tá? E os órgãos análogos simplesmente são uma analogia. Cuidado com isso. Isso é uma das principais evidências que cai na prova do Enem. Beleza? Léo traz para mim. Então, olhe, repetindo, viu? Órgãos homólogos, origem igual, função diferente. Órgãos análogos, vai pedir para vocês compararem. Origem diferente, função igual. Homologia é uma divergência, analogia é uma convergência, tá? E olhe, com isso, vocês respondem um monte de questões de Enem quando cobre isso aí. E olhe, o Enem adora fazer essas comparações. O Enem adora contar a história de dois seres vivozinhos, de falar da estrutura de dois seres vivozinhos, depois perguntar qual é o conceito, qual é a evidência que explica isso. Cuidado, tá? Órgãos homólogos e órgãos análogos. Tranquilo? Beleza? Então, ó, com isso, a gente fecha essa aula de evolução aqui. E não esquece, tá? Eu quero te ver aqui nas próximas aulas de biologia, aqui do Prepara Enem, do Prepara SSA, aqui no EducaPE TV. Então, ó, beijo do Tubarão, viu? Valeu!